A paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos começar o estudo da primeira epístola universal de Pedro, ou Primeira Pedro. Qual é a grande característica dessa epístola? Ela é chamada de universal, não é à toa, porque ela é endereçada a muitas pessoas que estão em diferentes locais, pessoas que estão dispersas, espalhadas. A diferença grande é que vemos que Paulo ele vai endereçar as suas cartas para uma igreja especificamente, para um povo especificamente, ou para uma pessoa, para alguém que é um líder, alguém que está precisando de uma carta. Como nós vemos, carta direcionada à igreja em Corinto, ou 1 Coríntios, 2 Coríntios, carta aos Gálatas, aos que estão na região da Galácia. Assim são as epístolas de Paulo. Ou carta a Filemon, carta a Timóteo, que são pessoas, que são homens daquela época. Mas a primeira carta de Pedro, ela vai ser universal, ela vai ser interessada a muitas pessoas. Vamos ver o início dessa carta? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, começa saudando e endereçando. Por que a saudação e a assinatura da carta estava no começo? Porque lembre-se que naquela época nós não estávamos com um livro assim aberto ou com uma carta como nós recebemos hoje. As cartas eram rolos e quando você abria, você não tinha que ir até o final do rolo para saber quem tinha enviado. Logo no início havia uma identificação. E Pedro está aqui se identificando. Ele é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aquele mesmo Pedro que foi falado, né? Que foi chamado por Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro está se apresentando. E ele endereça essa carta aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bom, quais são essas regiões? Ponto é uma região perto do Mar Negro, onde atualmente nós identificamos que é uma região da Turquia, atualmente. Bitínia também. Galácia é uma região na Grécia. Capadócia na Turquia também. E a Ásia, o continente asiático. Lembrando que naquela época as pessoas ainda não tinham conhecimento da existência nem da América nem da Oceania. Não tinha conhecimento desses dois continentes. O mundo se resumia à Europa, no tempo do Império Romano, estamos vendo aqui. O mundo se resumia à Europa, à Ásia e à África, onde aqui nós vemos mais citações do Egito. E na Europa nós vemos mais citações referentes à sede do Império Romano, que é Roma. E Pedro, em continuação, ainda no primeiro capítulo, ele vai agradecer pela esperança da salvação. E nós podemos ver que ele não está endereçando esta carta para judeus, e depois nós vamos ver isso com mais atenção no capítulo 2. Ele vai dar graças justamente porque a salvação ela foi ampliada para aqueles que não eram judeus. Lembrando do Evangelho de João, que começa no capítulo 1, veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, para o povo judeu, porque Jesus tinha sido prometido no Antigo Testamento como aquele que viria, como o Salvador, como o Senhor, mas os judeus não compreenderam que Jesus era esse Salvador e Senhor que tinha sido prometido no Antigo Testamento. E assim sendo, todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia, glória. E Pedro começa no capítulo 1, exaltando a Deus e dando graças por isso. No versículo 4, nós vemos Pedro falando de uma herança que não se corrompe, que não se acaba. Nos gerou de novo, no versículo 3 ainda, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus
para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco tempo contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, há mais. Muitas pessoas aqui não viram a Cristo. Jesus já tinha sido crucificado. Nós vemos que a igreja do período de Atos, ela vai crescer muito. Aqueles cristãos que estavam escondidos, que estavam se reunindo, eles vão propagar o evangelho e o número de cristãos vai aumentar muito. E agora, Pedro está falando para pessoas que não viram Jesus como ele viu. Ele foi um dos 12. Ele estava lá com Jesus. Quando Jesus, ele fala, quem vocês acham que eu sou? Pedro logo responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto outros não sabiam identificar quem era Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro sempre se destaca entre os 12, não é mesmo? E, lamentavelmente, corta a orelha do soldado e trai a Jesus. Depois ele chora, se arrepende. Pedro, esse misto aí de sentimentos, de fé, de fragilidade humana, que todos nós temos um pouco também. E quem era Pedro? Pedro era um pescador. E Jesus chama ele e fala, vem, você vai ser pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixes. Na verdade, Pedro não era um simples pescador. Ele administrava um conjunto de pesca. É como se chamasse hoje um empresário da pesca. Pedro, ele atuava no ramo da pescaria. E ele não era só ele pescando. Ele tinha outras pessoas que pescavam ao comando dele. Quando nós estudamos a vida de Pedro, nós vamos entender um pouco mais sobre ele. E Pedro ele está escrevendo para essas pessoas que não conheceram a Cristo visivelmente, enquanto Cristo esteve em carne aqui na terra. E ele, ainda no capítulo 1, vai fazer uma exortação à santidade. Ele vai clamar que as pessoas sejam santas, fiquem em santidade, sabendo que santidade, ser santo significa, não quer dizer que você vai ficar com aquela cara, né, não vai fazer nada. Ser santo significa ser separado. Separado de quê? Das coisas do mundo, separado do mal, separado do maligno, separado da concupiscência do mundo. E Pedro vai estar aqui demonstrando que ele tem conhecimento do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá. Ele vai ter conhecimento, porque ele vai citar Levítico aqui. Ele vai dizer, como está escrito, sede santos. E essa palavra está descrita lá em Levítico, tanto no capítulo 20, tanto no versículo 7, como no versículo 26. E Pedro vai falar, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, estejam entendendo a palavra, estudem mesmo, cinjam os lombos. O que quer dizer? Enlacem isso, abracem a palavra, entendam, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ser sóbrio significa não ser espalhafatoso, não ficar gastando demais, falando demais, gritando demais. Mas ser sóbrio significa que você aprendeu aquela palavra que manda você orar e vigiar. Orar em primeiro lugar e vigiar, não falar demais, não mostrar demais, ser sóbrio, não falar que precisa de muitas coisas, ser um acumulador, seja sóbrio. E ele continua, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, ou seja, deixa aqueles pecados do tempo que a gente não conhecia Jesus para trás. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus é santo, é santíssimo. E quer que nós sejamos o quê? Separados. Nós temos que mostrar que somos diferentes, irmãos. E como nós mostramos isso? Agindo diferente da forma que as pessoas do mundo agem. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos refletir Jesus.
Nós precisamos ser sóbrios, ser inteligentes, conhecermos a palavra. Amém? Versículo 18 do capítulo 1 ainda. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Tem pessoas que amam a tradição, não é? Não, eu vou fazer isso porque a minha avó fazia, minha bisavó fazia. Ei, você tem que pensar na salvação. Não é na tradição. A tradição não leva ninguém a lugar nenhum. Mas a palavra leva, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Versículo 19. Mas fostes comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, a qual em verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, porque Jesus estava lá na criação do mundo. Amém? No versículo 2, Pedro começa dizendo: deixe toda malícia, toda inveja, deixe essas coisas, murmurações, falar mal das pessoas, largue isso, são costumes malignos que o inimigo aproveita, né, para encher nossa mente. E como as pessoas gostam, né, de uma fofoca, de um argumento invejoso, de uma palavra contrária, mas isso nós temos que deixar para trás. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É isso que Pedro fala, que a gente tem que receber o leite racional, e ir crescendo, e se aperfeiçoando na palavra. Versículo 5 do capítulo 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Mais uma vez ele falando em santidade, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Jesus Cristo. Amém? E no versículo 9 tem uma palavra muito tremenda para mim e para você. Nós que não somos judeus de nascimento, mas que recebemos a salvação de Jesus. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo comprado pelo sangue. Amém? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes não éramos nós, aqueles nossos ancestrais não eram considerados povo de Deus. Mas pela graça de Deus nós fomos incluídos no plano da salvação. Por quê, irmãos? Se nós analisarmos lá no Antigo Testamento, todos os povos ao redor do povo hebreu, do povo judeu, eram povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, que adoravam vários deuses, que não eram povos que adoravam a um só Deus, que serviam ao Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso. Mas para eles todos, nós somos, né, a herança deles, a geração que veio deles, nós fomos alcançados pela graça. E é isso que Pedro está dizendo. Essa carta é endereçada para aqueles que foram alcançados pela graça, que a princípio não conheciam a palavra, não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam a Torá, não tinham conhecimento do Deus único e verdadeiro, mas foram alcançados pela graça. Amém? Glória a Deus. E ainda no capítulo 2, Pedro vai dizer: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus. Por quê? Nós vivemos no meio de pessoas que são ímpias. Nós vivemos no meio de pessoas que não creem no Deus que nós cremos, ou não creem da maneira que nós cremos. Mas nós temos que ser o bom exemplo e o bom testemunho. Amém? Vamos orar? Meu Deus de graça e de glória, nós queremos te agradecer pelo conhecimento de mais um livro da tua palavra. Queremos te glorificar, Senhor, e te pedir que o Senhor venha alcançar vidas com pleno conhecimento da graça que há em Jesus Cristo, da graça, da salvação, daquele que perdoa pecados, que nos chamou para uma vida nova, uma vida renovada, uma vida transformada. Nós queremos te agradecer, Senhor, e nos pedir, nos ajuda a viver um viver santo, um viver agradável a Ti, Senhor, que possamos largar as coisas desse mundo, largar a inveja,
a concupiscência da carne, aquilo que a carne chama, que nós sabemos que não agrada ao Senhor, largar toda maledicência, toda murmuração, para vivermos segundo o que Deus quer de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Não esqueça de estar valorizando este canal. Não esqueça de curtir, de comentar, de estar compartilhando com aqueles que você ama, que você quer que conheçam mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.